X 565, Rádio Educativa FM 105,1, a rádio que toca o seu coração. Educativa FM. Interferência. Interferência. Olá, queridos ouvintes, muito bom dia a todos. Eu sou o pastor João Landim. Hoje, 12 de setembro do ano de 2023, agora são 10 horas da sua rádio educativa. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da sua educativa as nossas queridas irmãs profissionais. A Fernanda Teixeira, ela é coordenadora do CAPS, que é o Centro, né, de Atenção Psicossocial de aqui de Resplendor, e também a psicóloga Bianca Quadros. E elas vão falar um pouco nesta manhã sobre a campanha Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio e também da automutilação. E o tema hoje é acolher, escutar e transformar e ser feliz. E apresentando então aí sobre o Setembro Amarelo. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Um prazer, né? Sempre uma satisfação estarmos aqui falando sobre esse tema que é tão importante e necessário, né? Isso, muito bem. Bom dia, Bianca. Como vai? Tudo bem com você? Bom dia, pastor. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estarmos aqui, né? Com essa oportunidade de falarmos de um tema tão importante e tão necessário nesse momento. Verdade. Então, de início, nós já vamos então para as perguntas que queremos aqui passar a vocês. Como iniciou o movimento Setembro Amarelo? Então, o movimento Setembro Amarelo, ele iniciou no Brasil em 2015, né, com essa proposta de quebrar tabus mesmo, né, a respeito sobre o estigma que tem de falar sobre o suicídio. Então, é uma campanha que começou em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida e também pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né? A intenção é atingir toda a população, né, para esse movimento mesmo, né, trabalhar em conjunto como prevenção e conscientização do suicídio, né? Hoje nós somos pautados por uma lei, a Lei Federal 13.819, né, do ano de 2019, que institui essa política mesmo nacional para a gente poder trabalhar essa prevenção do suicídio e da automutilação. Ok, ótimo. E uma outra pergunta que também é por demais importante, aliás, tudo que vamos falar aqui, que já iniciamos, são por demais assim pertinentes. Há muito tabu e também, eu diria, preconceito, não é? Aí em relação ao suicídio, às vezes as pessoas não querem falar sobre o suicídio, mas ele é latente, ele é patente. Isso dificulta que o tema seja abordado de maneira mais clara e objetiva. E dentro dessa pergunta ainda, quais os cuidados que precisamos ter ao falar sobre o suicídio? Então, infelizmente, hoje em dia as doenças mentais, né, elas são muito carregadas assim, de estigma e preconceito, né, que é um dos fatores para o suicídio, né, para a tentativa contra a própria vida. Né? Então, hoje a gente vê que esse estigma, esse preconceito em tratar a saúde mental, em procurar, tem colaborado, né, para essa consequência tão grave que é a pessoa chegar a tentar pela própria vida. Então, hoje a gente trabalha muito com essa questão de trabalhar a saúde mental, né? A gente costuma dizer no nosso meio o seguinte, que a saúde mental também importa, né? Então, é um dos fatores, né? Um dos fatores mais graves associado, né, a essa tentativa contra a própria vida é, né, uma doença mental, um transtorno mental. E a gente ainda, né, mesmo diante de toda, né, a apresentação, né, de todo o movimento, a gente ainda vê uma dificuldade das pessoas procurarem ajuda, né, com preconceito mesmo. Então, na verdade, eles têm essa dificuldade, né, devido ao preconceito, né, Fernanda? Isso. E eu pergunto, é muito difícil compreender porque, eu diria, um determinado indivíduo
coloca em risco a própria vida. E na sua opinião, por que diante de situações semelhantes, algumas pessoas se precipitam num ato suicida e outras não? O atentar contra a própria vida, né, ele pode ser compreendido como um desfecho trágico, né, de uma doença mental. Então, hoje tem vários estudos, né, que mostram isso, que cerca aí de uma grande porcentagem, né, das pessoas, elas morreram por suicídio, né, as que morreram por suicídio tinham um transtorno mental. E muitas das vezes não tratado ou abandonado o tratamento. Né? E dentro dessa estimativa, né, os estudos também mostram que as principais doenças são a depressão, né, o transtorno bipolar, a dependência do álcool e da droga, né, transtorno de personalidade. Então, quando a gente fala sobre o suicídio, a gente atenta mais sobre o cuidado com a saúde mental. A gente nem estamos aqui falando de uma doença mental, né, em si, mas nós estamos falando de um cuidado com a saúde mental. Ok. E geralmente, Fernanda e também Bianca, a pessoa que pensa em tirar a sua vida, ela costuma assim dar alguns sinais. Por exemplo, ela fala assim: eu quero morrer, eu vou tirar a minha vida. Ela dá então assim, alguns indicativos, alguns sinais de que na verdade ela está se inclinando para cometer o suicídio? Bom, nós precisamos entender e falar desses sinais como indicadores do sofrimento psíquico, né, pastor? Uhum. Ou seja, são sinais que podem nos mostrar, nos indicar que esse indivíduo pode estar em sofrimento psíquico. E o sofrimento psíquico está diretamente relacionado aos comportamentos suicidas. É muito comum, a gente pode falar de alguns sinais aí, como o senhor mesmo disse, é muito comum de ouvirmos as pessoas que estão em sofrimento psíquico com essas falas, né? Eu não aguento mais, eu estou cansado, eu vou desistir, né? Não tem mais jeito. E com os comportamentos também de perda de interesse, né? Isolamento social. Isso são, sim, alguns sinais que podem nos indicar um sofrimento psíquico e que essa pessoa precisa realmente de ajuda, né? Mas, por exemplo, a pessoa que... A gente tem um equívoco também de pensar que as pessoas que somente que pensam em suicídio ou que podem ter algum comportamento suicida são essas pessoas deprimidas, isoladas socialmente, mas nós esquecemos que tem também pessoas que têm excesso de redes sociais, pessoas que são muito extrovertidas, né, com essas postagens motivacionais em redes sociais. Às vezes essas pessoas também podem estar em sofrimento psíquico, né? Então os sinais podem nos sinalizar, podem nos mostrar que essa pessoa precisa de ajuda, mas a gente precisa entender também que os sinais nem sempre são visíveis, nem sempre são compreendidos, nem sempre a gente consegue compreender a gravidade desses sinais, e nem sempre a gente consegue também saber o que fazer e como agir, né? Isso inclusive pode nos tirar desse lugar de culpa, né, de achar que a gente não conseguiu ajudar, de que a gente não conseguiu ver nenhum sinal que a pessoa possa ter emitido. Então significa também que a gente, do outro lado, né, vamos pensar assim, nós temos que estar com a anteninha ligada, né? Estarmos atentos, observando, etc. Porque também, além do que você elencou aqui, Bianca, tem também, no caso, a baixa estima, né? Sim, então, sim. por isso que estou aqui bonitão aqui, de amarelo. Ótimo. Quebrar aqui um momento aqui lúdico aqui, né? Para não ficar assim tão assim, né? Mas é verdade, né? A gente tem que ter, assim, estar com sinal alerta, né? Cuidado, porque na verdade a pessoa, quando dá esses sinais aí indicativos, significa para nós de que ela está buscando socorro, ela quer ajuda. Pedido de ajuda. Pedido de sim. ajuda, não é isso? Sim. Ok. O pastor, só não, complementar Fernanda. a Ótimo. fala da Bianca, que foi muito bem, né, posicionado, muito bem colocado, né? Quando a gente fala a relação do suicídio, né, com a doença ou o transtorno psiquiátrico, é um dos fatores, né, mas não são os únicos, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então, por que que a gente fala que nem sempre as pessoas dão sinais, né? Porque nem todos, né, hoje tem estudo que mostra que nem todos que cometeram um ato contra a própria vida tinham algum transtorno,
né? Então, isso também é um cuidado muito importante que a gente tem que ter mesmo com essas pessoas, né? Ok. Dependentes de drogas seriam também responsáveis por um número maior de tentativas de suicídio? Bom, estudos comprovam, relatam, né, que pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas tentam até 6 vezes mais do que pessoas que não têm essa condição. 6 vezes? Mas a gente precisa entender o uso abusivo de álcool e drogas como mais um fator de risco, né? Não como o único causador, porque o suicídio, inclusive, é multifatorial, né? Existem várias causas. Então, entender o uso abusivo do álcool e da droga como um fator de risco seria mais um prejuízo que a gente precisa considerar desse uso abusivo, dessa dependência, né? E entender isso, que é necessário buscar o tratamento, ou seja, o tratamento do uso abusivo, da dependência, é mais uma estratégia que pode reduzir o risco para o suicídio, né? Então, a gente precisa entender esse uso como um fator de risco. Ok. Quais são, na visão de vocês e como profissionais, quais são os principais distúrbios relacionados à prática do suicídio? Então, nós podemos falar de alguns transtornos, né, como a depressão, que normalmente é até a que mais é associada, mas, na verdade, o transtorno bipolar ainda vem em primeiro lugar, né? A dependência de álcool e outras drogas, que nós acabamos de falar, a esquizofrenia, o transtorno de personalidade, são um dos transtornos. Mas como a Fernanda mesmo acabou de ressaltar aqui, os estudos comprovam que 98% das mortes por suicídio foram de pessoas que tinham, né, algum transtorno mental não identificado ou não tratado corretamente. Mas isso não significa que todas as pessoas que têm um transtorno mental, ou seja, todas as pessoas que têm depressão ou que têm um transtorno bipolar, vão apresentar comportamentos suicidas, né? Mas isso é mais um fator de risco, é considerado um fator de risco, e tratar o transtorno, buscar ajuda, é uma das formas da gente reduzir o risco. Ok. Para finalizar, e quando eu digo finalizar, mas depois eu gostaria que vocês também falassem um pouquinho sobre um evento que está para acontecer aí na Câmara, né, dos vereadores ali. Mas antes disso, eu gostaria que, para finalizar, é possível prevenir o suicídio? Eu sei que até é uma pergunta assim, falar, não, mas é possível, que vocês estão elencando aqui para nós e tal, mas a pergunta é que o público ouvinte também, que está nos ouvindo neste momento, pode estar assim, perguntando, né, interrogando, é possível, seria possível então prevenir o suicídio? Pastor, nessa época de campanha, né, de ações, de palestras, nós ouvimos muitas frases, muitas afirmações com boa intenção, claro, mas que podem gerar gatilhos, que podem gerar inclusive culpa, né? Uma delas é essa informação de que 90% dos casos de suicídios poderiam ter sido prevenidos. Se a gente considerar isso está muito relacionado ao fato que nós falamos anteriormente, dessa proporção de 98% dos suicídios, estavam relacionados a transtornos mentais, né? Isso se baseia a essa associação, mas é uma afirmação que pode gerar muita culpa, inclusive, né? Porque imagina para pessoas que perderam, pessoas enlutadas, né? Como podem se sentir ouvindo uma afirmação de que algo poderia ter sido feito, poderia ter sido prevenido. No entanto, eu afirmo que o transtorno mental é apenas um dos fatores de risco para o comportamento suicida e não a causa direta dele. Então, identificar transtornos mentais, tratar a dependência química, isso tudo pode reduzir o risco, né? Mas a gente não deve falar de prevenção, porque isso, inclusive, pode gerar um sentimento de culpa nas pessoas enlutadas. Se me permitem, eu falo como pastor, não é agora. Eu entendo que suicídio não é a solução, não é o ideal.
Nós temos que lutar pela vida, amar a vida, nada de narcisismo, mas nós temos que lutar em prol da vida, não é? Então a proposta de vocês, eu quero parabenizá-las aí do CAPS, né? Nesse sentido dessa preocupação por parte da nossa coordenadora Fernanda e também de você, Bianca, como psicóloga, né, da importância, da relevância de trazer à tona esse assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão importante, né? E que devemos sim estar falando, não só aqui na rádio, mas também dando palestras, como vocês estarão fazendo lá na Câmara, e também eu creio que até nas próprias igrejas também, a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o Setembro Amarelo, e aliás não é só setembro, mas a vida, todo dia é um dia de desafios, então nós temos que correr atrás, né? De lutar em prol disso aí. Eu me sinto muito feliz, né? Pelas respostas e pelo assunto que vocês trouxeram aqui à baila, não é, no sentido de levar essas informações tão necessárias aí ao público ouvinte. Por quê? Porque todos nós, de alguma forma, podemos ajudar, não é isso mesmo? Sim, justamente. Uhum. Falar sobre o Setembro Amarelo, sobre o mês, né? Se a gente for pegar as temáticas aí da saúde durante o ano, a gente vê que os meses estão sendo classificados por cores, né? Uhum. É uma forma de chamar a atenção mesmo, o público, para determinado assunto. Mas não é, né, somente no mês de setembro, né? Quando a gente fala do setembro, da prevenção do suicídio, a gente fala, né, volta a enfatizar, da saúde mental. Então, a saúde mental ela tem que ser cuidada o ano todo. Né? Então, o Setembro Amarelo somente foi uma data, um mês, né, desculpa, para a gente poder enfatizar isso, enfatizar e conscientizar as pessoas, né, que é importante procurar ajuda, é importante cuidar da saúde mental, né? A gente costuma dizer nos nossos encontros que se a pessoa está com dor de dente, no outro dia ela já acorda querendo um dentista, né? Mas quando você está sensibilizado com alguma coisa que aconteceu na sua vida, algum movimento, alguma ação, alguma mudança de rotina, às vezes a gente vai guardando aquilo. Então, o ideal é procurar ajuda, né? Hoje, graças a Deus, existem, né? Nós aqui em Resplendor, nós somos centros de referência mesmo em saúde mental. Então, nós estamos lá para isso, para poder ouvir, para poder conversar e conscientizar a pessoa, né? Porque a vida vale a pena, né, pastor? Isso, exatamente. E o que não fazer e o que fazer, né? Então, é como você mesmo diz, Fernanda, né? Vale a pena viver, né? Isso. É por demais importante viver. Nós temos que amar a vida e amar o nosso próximo. Então, é esse indicativo, né? Como também a Bianca aqui falou, né? Nós estamos, e eu também disse, estamos antenados, ligados para ajudar a pessoa que precisa, de fato, de uma ajuda, né? E sim, eu deixo com vocês as considerações finais e gostaria que falasse um pouquinho. Você fez menção aí de uma lei, Fernanda, e também do evento que deve ocorrer, queria a data, o local direitinho, será na Câmara Municipal, qual horário, né? Para que a gente possa também estar divulgando aqui na Rádio Educativa. Isso. Nós iniciamos no dia 1º, né, o nosso movimento, né, dessa campanha de Setembro Amarelo. Então, são várias ações que estão tendo, até mesmo nas unidades básicas de saúde, né, a atenção primária abraçou com a gente essa causa e está fazendo, né, parte desse movimento muito importante. E nós temos algumas datas, a gente fala que é a data X, né? Então, dia 14 agora nós vamos ter um seminário, né, que é para os profissionais, principalmente os profissionais do setor público, que acontecerá lá no auditório do patronato, né? Será o dia todo, com um médico especialista em saúde mental, com um profissional de psicologia em saúde mental, a gente abordando, né, sobre o tema e falando da importância da valorização da vida. Né? Nós vamos ter também no dia 19, e no dia 26, com os educadores da rede de educação, né? Não é só para o público, né? O convite se estende para o estadual, para o privado, né? Também, que será no Lafayette, vamos estar divulgando. E no dia 28 nós vamos fazer um movimento na Câmara, né? Esse movimento na Câmara é para toda a população de Resplendor, né? Pensamos bastante em como chegar esse assunto a todos.
Então, as pessoas que trabalham até as 17, até as 18 horas, nós colocamos a partir das 18h30, né? Não vá para casa, vá lá para a Câmara para poder ouvir, discutir, a gente, né? Fazer um encontro de discussão, de conscientização mesmo sobre esse tema que é tão importante. Muito bem, nós estamos chegando ao final aqui da entrevista com Fernanda, que é a coordenadora do CAPS, e também com a psicóloga Bianca, e que trouxeram para nós aqui essas informações. Estamos chegando já no final aqui da nossa entrevista, o horário, né? Eu sempre digo que nós somos reféns aí do sistema aqui, né? Do playlist da rádio, mas alguma outra consideração e alguma coisa que queiram dizer? Assim, a saúde mental ela é muito importante, né? O cuidado com o outro também é muito importante, né? E a gente gostaria muito de trazer esse alerta para a população, né? Em se informar sobre, né? Sobre o assunto, né? Saber quem deve procurar e ficar atento, né? Atento aos sinais, né? Atento às pessoas que estão pedindo ajuda, né? Saber ouvir, isso é muito importante. E a gente também, né, queria muito, né, enfatizar sobre a questão da divulgação, né? A gente tem um problema hoje muito grande, né, com a rede social, né? A rede social, ela é um canal muito rápido, né, para propagar algumas informações. Certo. Então, a gente, né, tem tentado alertar a população para isso, né? Divulgar hoje suicídio é crime, né? Tem uma lei federal, né, pautada sobre isso, né? A divulgação, ela pode instigar a pessoa, né? Ela pode induzir uma pessoa, encorajar uma pessoa. Então, a gente pede à população para tomar bastante cuidado quando, né, vê um assunto, né, sobre isso. Ao invés de gravar, vão encaminhar essa pessoa, né? Vão chegar perto da pessoa, encaminhar a pessoa para um serviço, para um profissional, né? É uma forma de salvar vidas, okay, né? Então, a gente tem pontuado muito isso e saber que nós temos hoje no município de Resplendor uma equipe capacitada para acolher a população, né? Nós temos lá no Centro de Atenção Psicossocial, psicólogo, temos enfermeiro, temos médico, né? E nas unidades básicas também de saúde. Então, se precisar de ajuda, né, nos procure, fale, né? Estamos aqui para isso, porque a vida vale muito a pena. Ok, muito bem. Bianca, alguma consideração? Eu gostaria de reforçar isso que a Fernanda acabou de dizer, né? Sobre aquilo que não devemos fazer, né? Em relação aos suicídios, né? Aos comportamentos suicidas. A gente tem visto muita postagem em rede social. Então, vamos ter mais cuidado com isso, não compartilhar fotos, vídeos, cartas, né? Recortes, métodos utilizados, divulgação de nomes, né? A gente mora numa cidade pequena, porque além disso gerar gatilho e identificação numa pessoa que possa estar no mesmo sofrimento psíquico, a gente precisa pensar que existem os familiares enlutados, pessoas que perderam e que estão em sofrimento nesse momento. Então, vamos ter mais cuidado com isso e ao invés de a gente, né, compartilhar tudo isso, vamos buscar ajudas, vamos ouvir com empatia, com cuidado, com atenção e encaminhar essa pessoa até um profissional que possa oferecer ajuda. Muito bem, queridos, nós estamos chegando ao final aqui de mais uma entrevista com as nossas competentes profissionais. Fernanda Teixeira, ela é a coordenadora do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e também trabalhando lá a Bianca, né? E ela é psicóloga e trouxe para nós aqui essas informações tão necessárias para o público ouvinte. Esperamos que em outra oportunidade vocês retornem aqui para trazer mais informações e outros assuntos que porventura acharem ser o de mais importante para os nossos munícipes. Nós voltamos à programação normal da Rádio Educativa e segue a programação. Desejamos a todos vocês, Bianca e também a Fernando, uma ótima terça-feira. Me engasguei aqui, desculpe. Uma ótima terça-feira e sempre dizendo que os microfones da Rádio Educativa estarão sempre abertos para vocês naquilo que julgarem por demais importante. Um abraço, um beijo no coração de todas, que Deus lhes abençoe e, ouvinte, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, permitindo Deus.
onde as palavras fazendo do seu lar um altar de adoração. Educativa FM, resplandecendo a glória de Deus, fazendo do seu lar um altar de adoração. Educativa FM, resplandecendo a glória de Deus. 105,1, modulando o evangelho em forma de música e amor. Educativa FM Resplendor.